A gente vai falar agora de um tema que atormenta muitos homens, a ejaculação precoce. Muitas das reclamações que os urologistas recebem sobre sexo no consultório têm a ver com esse problema que pode e deve ser tratado e o melhor, tem cura, viu? Uma dúvida muito comum é, será que a causa é física ou psicológica? Nós convidamos então o Dr. Amintas Arimateia Rosa Júnior para responder essa pergunta e outras para a gente. Muito bom dia, Dr. Amintas. Bom dia, Lidervan. Bom dia a todos. Bom, começo falando então sobre essa questão aí psicológica, se é psicológico, se não é, se é um problema físico, porque muita gente fala da relação com ansiedade, né, nesse caso. Isso. Tem muito a ver. A ejaculação precoce, na verdade, é um tema muito amplo e que não existe um consenso ainda, porque tem tanto os fatores psicológicos, né, realmente relacionados à ansiedade, os fatores circunstanciais, ambientais, como as doenças orgânicas também que podem acontecer. Então, quando a gente vai falar sobre ejaculação precoce, tem que ter esse cuidado de identificar a causa. E hoje existe até uma classificação, já existe há bastante tempo, existe uma segmentação dessa classificação, mas tem os ejaculadores primários e os ejaculadores secundários, seria ejaculação precoce primária e secundária. Normalmente a primária é mais relacionada a um fator próprio do indivíduo, ou seja, desde o início da atividade sexual dele, das primeiras relações, ele já pode apresentar essa disfunção. Já o ejaculador secundário seria mais relacionado a fatores circunstanciais. Ao longo da vida ele vem a desenvolver essa ejaculação precoce. No caso dos adolescentes, que é uma situação, acaba sendo muito comum, tem mais a ver com a questão da ansiedade, porque a gente sabe como o adolescente é ansioso, né? Sim, tem. E, inclusive, uma das coisas que vem sendo estudadas atualmente é a cobrança em se é ejaculador precoce ou não. Porque existe uma medida do tempo de latência entre a atividade do pênis, né, na região vaginal e a ejaculação, que existem jovens que acham que são ejaculadores precoces com tempo de até 30 minutos. Então, relacionado também à imagem, ao seu poder, né, na atividade sexual. E os jovens que iniciam a atividade sexual cedo, ou mal orientado, ou em local inadequado, ou com pessoa inadequada, podem apresentar esse padrão e se rotular como ejaculadores e vai mantendo tipo um efeito cascata, bola de neve, né? Doutor Amintas, já que a gente está falando na questão do tempo, a gente separou aí uma cena de um filme muito conhecido, vamos ver. Já? Foi meio rápido, né? Mas foi bom. Sabe se ainda tem sorvete na geladeira? Pô, transa inesquecível mesmo, hein? Pra ficar mais gelada, só faltava mesmo um sorvete. Olha, por esquece de apagar isso aí, hein? Exterminador. Como vocês descobriram isso? Rapaz, foi o Horácio da contabilidade que me mandou. Mas depois dele já mandaram mais umas 3 pessoas, né? Isso espalha rápido demais. Só não é mais rápido que você, Bruno. Pô, desculpa, Bruno, eu não resisti. Bom, a gente viu aí o personagem do Bruno Mazzeo, né, resolve filmar a relação, essa relação vaza na internet, aí vira motivo de piada aí com os colegas na empresa dele, ele acaba buscando várias formas de tratamento, até pai de santo aí no filme, para tentar resolver. E que ele fala, doutor Amintas, justamente essa questão do tempo, que é essa preocupação maior. Tem um tempo assim que pode caracterizar a ejaculação precoce ou não? Isso varia? Não. Isso varia, por quê? Foram feitos vários estudos, vários grupos começaram a tentar estabelecer um tempo ou até número de incursões vaginais para estabelecer isso. Isso é muito interessante a nível de trabalho, para que você possa comparar dados e estudar o assunto. Mas na prática clínica não. Por quê? O fator principal da ejaculação precoce é que você consiga ter o controle voluntário da sua ejaculação. Não necessariamente o tempo de 1 minuto, 5 minutos, desde que isso não lhe cause problemas, tanto para você quanto para sua parceira. Existe hoje uma determinação que um tempo de 1 minuto, né, para baixo seria considerado como ejaculador precoce. Mas isso ainda não é um ponto fechado.
Porque, por exemplo, pode-se ter uma relação de 1 minuto e a parceira também conseguir se satisfazer. Não seria considerado um ejaculador precoce, né? Uma outra coisa também, doutor Amintas, no caso de medicamentos, do uso de medicamentos, né? Pessoas que acabam tomando aí antidepressivo, então, quando isso é indicado? Certo. O princípio básico da ejaculação precoce é a não capacidade de inibir a ejaculação. Então, os antidepressivos, como eles causam uma inibição na recaptação da serotonina, que é responsável por esse estímulo, eles acabam prolongando esse tempo. Então, existe uma boa indicação de você fazer o uso do antidepressivo para melhorar a ejaculação precoce. Mas isso deve ser muito bem orientado e não feito de maneira isolada. Porque, como eu falei antes, os fatores circunstanciais, um relacionamento ruim, doenças na próstata, como prostatite, doenças dos vasos deferentes, doenças neurológicas, cirurgias prévias, podem ocasionar. Então, se você não vê também esse fator, simplesmente a ingesta do antidepressivo vai aumentar durante o tempo, mas não vai resolver o problema de maneira efetiva ou controlar de uma maneira segura. Doutor Amintas, no caso das pessoas que passam por essa situação, tem gente que passa pela primeira vez ou outras pessoas que sempre quando vai se relacionar com uma nova parceira, tem isso, é um problema comum. Nesses casos, esse acompanhamento deve ser constante, não existe uma cura definitiva. Como é isso? Muito boa pergunta. Na verdade, hoje em dia a gente sempre trabalha mais para que se inicie uma educação sexual, né, mais cedo, adolescentes que procurem o consultório do urologista, ou clínico, ou ginecologista, né, psiquiatra, inclusive para que se oriente essas coisas. Quando detectado cedo, deve-se dar uma atenção merecida. O filme coloca de uma maneira muito divertida, legal, que a gente vê, e é bom que chama a atenção. Mas é um problema sério, a gente vê jovens angustiados, sem querer sair, sem querer se relacionar, por medo disso. Merece um acompanhamento, porque a partir do momento que você colhe uma boa história, conversa com o paciente, vê as atividades dele, como é que foi a iniciação sexual dele, quais são os relacionamentos que ele tem, além da parte sexual, né, o relacionamento pessoal dele, isso tudo vai influenciar. Então, só depois de um bom diagnóstico você pode fazer um tratamento adequado. É importante a gente falar e chamar atenção assim, para não ter vergonha mesmo de procurar um médico, porque os urologistas recebem casos assim nos consultórios todos os dias. Eles estão lá para isso e não estão lá para te julgar nem nada, e sim para tentar resolver o seu problema, né, doutor Amintas? É sempre bom quando a gente consegue um resultado nisso. Por quê? Eu costumo dizer que causa tanta separação de casais quanto a traição. Sim. Porque a parceira, como no caso do Bruno no filme, ela no momento ela teve raiva. Mas tem outros que são companheiras, inclusive levam os maridos, namorados à consulta e tratam com respeito e atenção. É assim que tem que ser. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana para o senhor, viu? Bom dia também. Bom dia.